Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser gravada por motivo de força maior, tá bom? Eu tive de fazer uma viagem para Aracati e aí não deu tempo de participar ao vivo, né, dessa videoaula de vocês. Então, estou gravando aqui o material para o 9º ano, tá certo? Pessoal, vai ser uma aula rápida, até porque o material não é novo, a gente já viu esse material com bastante detalhe já, inclusive, tá? Mesmo assim, eu vou apresentar novamente, tá? Para que vocês estejam vendo aí. Por exemplo, nós estamos vendo aí que vai ser Era Vargas de novo, tá? Para seguir a plataforma, para não avançar demais e não passarmos dos outros anos, tá certo? Embora eu vá avançar um pouquinho, tá? Não vou ficar só no que a gente já falou nas últimas aulas, não, tá bom? A Era Vargas, vocês sabem, né? A gente já falou, chegou em 1930, foi até 1945, o Vargas assumiu, né, esse governo provisório, depois de derrotar a chamada República Oligárquica, que previa os governos, a alternância do poder da presidência do Brasil entre presidentes de São Paulo e de Minas Gerais. E São Paulo resolveu romper esse acordo e eleger 2 presidentes seguidos, o que Minas Gerais não gostou. E aí se uniu ao grupo do Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, tá? E também a outros movimentos pelo país, especificamente na Paraíba, né? Falei até do assassinato de João Pessoa, que hoje dá o nome da capital da Paraíba. E aí começou esse governo provisório do Vargas em 1930 e foi até 1934. Né? Ele deu um golpe no então presidente, estava no mandato, e derrubou por tabela o presidente eleito, que era de São Paulo, e assumiu o poder, tá certo? Também em meio a uma onda de descontentamento que havia no Brasil naquela época. E aí as primeiras ações do Vargas foram o fechamento do Congresso, a abolição da Constituição de 1891, a substituição dos governadores por interventores, a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse aspecto, esse último ponto aqui, dessa imagem, vocês vão lembrar que a Revolução Constitucionalista foi feita não por acaso por paulistas, né? E os paulistas, eles queriam justamente a democratização do país. Afinal, Vargas governava como um ditador, né? E a partir desse movimento, houve a Constituição de 1934, em que houve a ampliação e garantia dos direitos trabalhistas, a implementação do voto feminino, do voto secreto, a defesa dos recursos naturais do país, certo? Essa chamada fase do governo constitucional de Vargas, e que durou entre 1934 e 1937. Mas ele foi também um pouco conturbado, tá? Houve essa ação integralista brasileira, do Plínio Salgado, que era de inspiração fascista, de Mussolini, tá certo? Também teve influência das hostilidades internacionais e da Aliança Nacional Libertadora, que era já mais voltada para o socialismo. Acho que eu falei isso na última aula para vocês, né? Luiz Carlos Prestes, a marcha de Luiz Carlos Prestes, que foi dizimada pelo governo de Getúlio Vargas, né? E logo em seguida houve realmente uma tentativa de implementar um governo comunista no Brasil, mas não tinha força para isso. Aí ele inventou uma história que é o Plano Cohen, que eu falei na última aula, e esse Plano Cohen, ele dizia que os comunistas iam tomar o poder no país, né? E aí ele estava saindo do poder em 1937, Getúlio Vargas. Estava acabando o mandato dele, tinha que fazer eleições e escolher um novo presidente. Só que ele disse que não ia sair, né? E aí ele cancelou as eleições de 37 e deu início a uma nova ditadura, né, na era Vargas, né? Segunda ditadura
no mesmo governo, né? Aquele de 30, 34 e 37. Nesse período, ele derrubou a própria Constituição que ele havia promulgado, ou seja, tinha sido elaborada, né, de 34, democraticamente, e que havia substituído a Constituição de 1891. Agora, nessa Constituição de 37, derrubou a de 34 e tinha inspiração fascista, daí esse nome polaca, tá? Que tinha inspiração no fascismo que estava predominando lá pela Europa, na Polônia, na Itália, de Mussolini, né? Foi um período que houve muita perseguição política e prática de tortura. Eu já falei para vocês da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, na Hora do Brasil, né, que agora é Voz do Brasil, e também da implementação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, que foram principalmente nessa época aí, desse governo mais pesado de Vargas, né, esse governo mais ditatorial dele. E também nesse período, eu falei na última aula, que foram criadas empresas como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Hidrelétrica de São Francisco. O Brasil começa a participar da Segunda Guerra Mundial, mas em outubro de 45, Vargas acabou deposto, olha só, por um golpe de Estado que ele tanto pregou. Né? Por que isso aconteceu? Principalmente, pessoal, porque nós estávamos numa época de ditadura, né? E como é que iria justificar a como é que iria justificar, por exemplo, a existência de uma ditadura no Brasil se ele havia lutado contra uma ditadura na Europa, né? Então essa era a principal contradição. E os inimigos, outrora amigos do Vargas, começaram a tramar para tirá-lo do poder, né, em 1945. Não coincidentemente, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E vamos falar aqui, avançando no assunto, um pouquinho sobre a Segunda Guerra. Né? Na Segunda Guerra, Hitler, junto com Mussolini e o pessoal do Japão, o imperador japonês na época, se uniram e formaram o chamado Eixo. E esse pessoal começou a tocar o terror no mundo aí, né? Começou a tocar terror, Hitler invadiu territórios na Europa, anexando outros países como Holanda, Bélgica, França, Áustria, né? Citar esses aí, tentou invadir a Inglaterra, não deu muito certo, e aí partiu para cima da Rússia, ou então União Soviética, chegando até as proximidades de Moscou, né? Capital da então, União Soviética, hoje capital da Rússia. E aí, ele teve uma certa vitória num primeiro momento, tá? Mas posteriormente foi derrotado pelas tropas soviéticas. E é importante ressaltar que, logo no começo, quando Hitler começou a expandir esse poder, ele tinha feito um acordo com os soviéticos de não invasão lá do território, né, da União Soviética. Ele rompeu esse acordo e chegou até Moscou, né, que era a capital. E daí o que foi, qual a consequência disso? A consequência é que a parte comunista do mundo, a União Soviética, acabou se unindo com a parte capitalista, liderada pelos Estados Unidos, para derrotar Hitler, né, Mussolini e o Japão. Por quê? Pessoal? Porque além dessas invasões, esses países eram aliados dos Estados Unidos, né? França, como eu falei, Inglaterra principalmente, e outros países aliados dos Estados Unidos. Tá? E, além disso, o Japão pegou uma base norte-americana que havia no Havaí, de Pearl Harbor. Você já deve ter ouvido falar, tem filmes aí falando sobre isso. Houve esse ataque a essa base militar dos Estados Unidos no Havaí,
E os Estados Unidos resolveram retaliar, e retaliaram com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então, a Segunda Guerra, além do extermínio de judeus, além de todo o totalitarismo, os absurdos cometidos por Hitler e Mussolini, temos aí, foi um período marcado pela bomba atômica, certo? E aí isso representou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, que até então ele se mantinha neutro, né? Mas depois desse ataque japonês e do avanço de Hitler, do perigo que estava representando, porque Hitler queria dominar o mundo inteiro, certo? E aí os Estados Unidos começaram a procurar aliados. Onde é que estavam esses aliados? Estavam aqui na própria América, né? A América do Norte, América Central, América do Sul, principalmente México e Brasil, que são até hoje os maiores países latino-americanos. E aí foi implementada a política da boa vizinhança, aí com esses países. Os Estados Unidos, além de financiarem vários projetos dos governos, também financiou a parte cultural, certo? Até então, o Getúlio Vargas, voltando para nós aqui, ele ficava flertando com ideias fascistas. Tá? Ele flertava com as ideias fascistas. Ele tinha uma proximidade ideológica e de ações muito grande com a questão fascista. Né? Vocês vão ver aqui nesses slides que vão recapitular um pouquinho esses períodos, né? A Revolução de 30, que vai falar um pouquinho sobre o governo provisório, o governo constitucional, a intentona comunista do Júlio Prestes, o Plano Cohen, que eu falei, de 1937, a Constituição de 37, olha, ela tinha fundamentos no regime fascista, polonês, mas fascista. Okay? Então, ele tinha muita proximidade com esse regime. E os Estados Unidos fizeram de tudo para convencer o Brasil a lutar ao lado deles, Estados Unidos, contra a Alemanha e contra a Itália. Certo? E conseguiu. Foi nessa época que houve essa política da boa vizinhança que eu vinha falando, tá? E o Brasil, por exemplo, recebeu grandes cineastas na época, né? A gente recebeu aqui, inclusive, filmes, né, da época da Disney. O Pato Donald veio conhecer o Rio de Janeiro e a Bahia, participou daquele filme Alô Amigos, né? A criação do Zé Carioca. O grande cineasta Orson Welles veio filmar aqui no Brasil o Carnaval Carioca e também veio filmar a história dos jangadeiros, aqui no Ceará especificamente. Só que houve uma tragédia nessa filmagem, um dos jangadeiros, uma onda virou a jangada e um dos jangadeiros acabou desaparecendo e morrendo afogado, tá? E aí a obra parou depois disso. A filmagem não continuou, não foi editada, não deram continuidade a essa obra por conta disso, tá? Mas, enfim, tudo isso representa a política da boa vizinhança, tudo que os Estados Unidos fizeram para que o Brasil ficasse do lado deles, contra a Alemanha, certo? E deu certo. Tá? O Brasil foi lutar lá, a Força Expedicionária Brasileira foi lutar contra o eixo, chamado eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, né? Ao lado dos Estados Unidos. Só que depois da Segunda Guerra, terminada a Segunda Guerra Mundial, e aí eu só falar rapidamente sobre ela, porque não é o momento ainda de entrar com muitos detalhes, Vargas passou a ser visto como uma ameaça às democracias e ao liberalismo mundial, porque ele era um ditador. Se ele lutou para derrubar a ditadura, como é que ele ia manter um governo, como é que iam apoiar um governo que era ditatorial? Não tinha como, né? Então, empresários, classe média e políticos brasileiros ficaram descontentes com a falta de liberdade
e aproveitaram a situação para exigir a redemocratização do país e eleições presidenciais em 1945. E foi aí que houve o maior espaço para a oposição, a volta dos partidos políticos, porque Vargas acabou cedendo à pressão, né? Houve também um chamado movimento queremista, que vocês estão vendo aí, que era o pessoal que defendia a permanência de Vargas no poder. E eles temiam tanto esse movimento aí que queria tirar o Vargas, temia tanto o novo golpe do Vargas, que não era muito difícil de acontecer, né? Visto a história em 1930, 1937, era bem fácil de aplicar um golpe em 1945, também para permanecer. E aí, vocês vão pegar lá no... Esse assunto está a partir da página 116 do livro didático de vocês. Ele vai falar bem sobre isso, sobre a criação da ONU, sobre os acordos do final da guerra, sobre a guerra em si, tá certo? Sobre essa política da boa vizinhança, que eu falei do Papo Longo, que teve no Brasil, da participação do Brasil na guerra, certo? Mas o que vai interessar, resumindo, para fechar a nossa aula agora, é essa deposição de Getúlio Vargas, tá certo? Eles temiam que Vargas tramasse um novo golpe para se manter no poder. E os membros do alto escalão das Forças Armadas, liderados por dois generais, o Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, depuseram Vargas em 29 de agosto de 1945. A Segunda Guerra tinha acabado poucos meses antes, tá? 3, 4 meses antes. A presidência foi ocupada pelo ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, José Linhares. Foram realizadas na data prevista as eleições, que deram vitória justamente a Eurico Gaspar Dutra, e começava uma nova fase na história brasileira, marcada pela sucessão de governos democráticos. Por incrível que pareça, esse golpe no Vargas inaugurou um período bem democrático no Brasil, inclusive possibilitando a volta do próprio Vargas lá em 1951. Então, é importante que vocês conheçam um pouquinho dessa trajetória, do que foi que aconteceu durante a Segunda Guerra no Brasil. E também no mundo, para entender como foi esse processo que ocorreu no Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava intrinsecamente ligado com esse movimento que estava havendo internacional, tá certo? A deposição de Hitler, Mussolini e a derrocada do Japão, do governo japonês, fez uma série de absurdos, como os ataques às bases militares dos Estados Unidos, mas também invadiu regiões da China, né? Torturou, matou muita gente. Um período muito sangrento da história mundial, tá? Durante essa Segunda Guerra. E aí, entra naquilo que a gente já falou também um pouquinho, que o mundo acabou dividido. Eu disse para vocês lá atrás que a União Soviética, né, hoje Rússia, eles se uniram a esse bloco capitalista, os comunistas se uniram aos capitalistas para derrotar Hitler, Mussolini e esse pessoal aí. E conseguiram. E como conseguiram, dividiram a Europa, especificamente, entre eles, né? A parte oriental ficou com a União Soviética e a parte ocidental mais ligada aos Estados Unidos. Daí surgiu o Muro de Berlim, né, que só foi cair em 1989, e representava bem essa divisão de dois mundos, um capitalista e outro socialista, certo? Isso trouxe também consequências até os dias atuais, né? Como eu já falei também na nossa aula anterior. Pessoal, era basicamente isso. Esse assunto sobre a deposição de Vargas está na página 126 do livro didático de vocês, e eu espero que vocês consigam acompanhar. A atividade já está pronta, eu vou mandar todo esse material para vocês, material de apoio também, tá certo? Muito obrigado por terem acompanhado. Um abraço e até a próxima.